Yeshua não veio anular a lei. Yeshua não veio anular a lei, mas cumpri-la e revelar os princípios contidos nos preceitos. Ele veio nos salvar pela graça, suprindo isso através do seu sacrifício no madeiro. No momento em que somos salvos, a Torá, ou seja, a instrução de Deus, é implantada em nosso coração e passa a ser um referencial acerca do que é certo e do que está errado. Isto é operado pelo Espírito de Deus, que passa a habitar naquele que aceitou o testemunho de Yeshua e se tornou um filho da luz. Certa vez Yeshua disse: não pensei em que vinha abolir a Torá, lei ou os profetas. Não vim abolir, mas completar, tornar plena. Amém. Porque digo a vocês, até que o céu e a terra passem, nem um iod, menor letra do hebraico, ou apenas um traço, pequenas linhas que formam as letras hebraicas, não passarão, não serão tiradas da lei, até que tudo venha à existência, se cumpra. Consequentemente, quem declarar ilegal destruir apenas um dos menores mandamentos, mitzvot, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, mas quem observar, fazer e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 19, tradução literal. O Mashiach não veio anular a Torá, e enquanto houver o céu e a terra, nem a menor letra será abolida, como está escrito. A graça e a lei interagem e são, na verdade, inseparáveis. A lei nos revela que somos pecadores. A graça, por sua vez, nos concede a redenção. Mas isto se houver genuíno arrependimento no nosso coração. A graça nos coloca no caminho do eterno e a lei nos ensina como devemos andar na sua presença. A Torá nos ensina aquilo que agrada a Deus e aquilo que é abominável aos seus olhos. Na verdade, estamos lidando com leis espirituais que regem a relação do homem com Deus, com o próximo, com ele mesmo, com os animais, com seres espirituais e com a terra e tudo que nela há. Quando falamos de lei, obviamente não estamos falando de legalismo, que é uma maneira errada de lidar com a Torá. Na verdade, só com a presença do Espírito de Deus, uma pessoa pode seguir a Torá de maneira correta, tendo como referencial o amor e a justiça do Eterno. Yeshua não foi contra a lei, mas contra a maneira legalista de encarar a Torá. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3,6. Mas, por outro lado, não devemos desprezar a lei, pois na Brit Hadashah há uma grave advertência acerca disto. O texto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a violação da Torá. Mateus 7, versículos 21 a 23. Neste texto, Yeshua não está falando de pessoas desviadas ou alheias à vida de Deus, pois nesses casos não poderiam exercer o poder de Deus. São pessoas que, embora experimentaram a salvação e a unção do Espírito do Eterno, desprezaram o princípio de Deus e se deixaram voluntariamente levar por uma vida desregrada. A palavra iniquidade no texto, anomos, tem origem no termo grego anomia, que significa literalmente o ato de descumprir e violar a lei, ou a atitude de desprezo pelas leis do Eterno, já que lei em grego é nomos. A Torá e os demais escritos da Bíblia são maravilhosos, mas a chave para entendê-los só pode ser revelada pelo Eterno, e isto ocorre pela operação do seu Espírito em nós. O termo Torá, que normalmente é traduzido como lei ou lei de Moisés, significa literalmente instrução, ensino. Na verdade, a Torá, através dos 5 primeiros livros da Bíblia, revela a instrução dada por Deus de como devemos conduzir nossas vidas. Isto foi concedido primeiro ao povo de Israel, que se tornou depositário da Torá, e após a vinda do Mashiach se estendeu a todas as nações, que são representadas pelas pessoas que foram salvas e enxertadas na oliveira, Romanos 11. A oliveira é Israel, no sentido da cultura espiritual concedida pelo Eterno, ou seja, os preceitos, os princípios, as bênçãos, as promessas e profecias que foram edificadas desde o tempo de Abraão.
Os preceitos contidos na Torá, na verdade, revelam princípios espirituais e eternos. O apóstolo Paulo disse certa vez: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7, 12 e 14. Assim como existem leis naturais, também existem leis espirituais, e é disso que a Torá trata através dos preceitos que na verdade revelam princípios. Logo, quando esses princípios são quebrados, danos ocorrem na vida do transgressor, além de que a pessoa fica vulnerável aos ataques dos espíritos malignos. Costuma-se chamar isso de brechas, ou seja, fendas na nossa proteção por estarmos fora da posição correta, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Por outro lado, quando obedecemos a estes preceitos, estamos cumprindo princípios eternos que, inevitavelmente, atrairão bênçãos sobre as nossas vidas. Em outras palavras, se quebrarmos leis naturais, como por exemplo a lei da gravidade, e nos precipitarmos de um lugar muito alto, isso nos causará danos, e o mesmo acontece quanto às leis espirituais. Se a obediência atrai a bênção, a desobediência, por sua vez, atrai maldição, como diz a palavra de Deus. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Eterno, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Eterno vosso Deus. Deuteronômio 11, versículos 26 a 28. É uma lei de semeadura, como lemos na Brit Hadashah. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, 7. Na Brit Hadashah, entendemos que o sacrifício do Machia substituiu o sacrifício dos animais, aperfeiçoando-os, embora o princípio era o mesmo, ou seja, a necessidade de se derramar o sangue para expiação dos pecados. Yeshua, na verdade, fez um sacrifício perfeito, a fim de que o sangue derramado pelo corpo que ele usou na terra servisse permanentemente de expiação para todos aqueles que dele se aproximam com um coração sincero e verdadeiramente arrependido. As suas primeiras palavras para o povo de Israel foram: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Mas tudo aquilo que não foi substituído continua em vigor e é esperado que aqueles que tiveram uma genuína experiência de salvação e aceitaram o testemunho do Messias sejam os primeiros a honrar e a guardar os mandamentos de Deus com todo o seu coração. Por isso, o rabino Yohanan, apóstolo João, disse: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2,4. Os mandamentos que João estava se referindo são os preceitos da Torá, e ele deixou isto claro nos versículos seguintes, dizendo: irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 1 João 2,7. Voltando a tratar da relação da graça com a lei, existem duas passagens no livro dos profetas que definem com clareza a interação entre elas. Na verdade, como já foi falado, a Torá só será vivida de maneira plena e correta com a presença do Espírito de Deus. E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Observe que após o recebimento do Espírito de Deus, a Torá se torna ainda mais viva, pois é escrita no coração de quem recebe. Podemos dizer que a Torá, o Novo Testamento e o restante dos livros da Bíblia estão em perfeita harmonia e revelam o plano de salvação de Deus para a humanidade. Yeshua revelou muitos princípios eternos contidos na Torá e trouxe à luz o entendimento correto acerca de algumas questões de difícil entendimento. Como já vimos, a Torá tem como alvo o plano de salvação de Deus para o ser humano, e sendo assim, poderíamos dizer que a Torá aponta para o Machia, pois ele é um instrumento do Eterno para trazer a salvação para Israel e para as nações. Há um versículo mal traduzido na maioria das Bíblias, que ao ser traduzido de maneira correta, fala exatamente acerca disso. Em Romanos 10,4, se lê em algumas versões, com exceção da Bíblia de Jerusalém,
o seguinte: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim neste versículo foi traduzida do termo grego telos, que tem o significado de finalidade ou alvo, neste contexto. Em 1 Pedro 1,9 encontramos este mesmo termo, telos, numa formação de frase idêntica. O versículo diz: alcançando o fim da fé, o fim da nossa fé, a salvação das vossas almas. É óbvio que em ambos os casos a tradução não está correta, ou pelo menos induz ao erro. Colocar a frase "o fim da lei é Cristo" demonstra uma tentativa de fundamentar uma doutrina equivocada de que o Messias de Israel veio anular a lei. Isso estaria em contradição com um versículo lido neste tópico, onde Yeshua afirma que não vem anular a lei e que enquanto existir o céu e a terra, nada se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Na verdade, Yeshua não veio anular a lei, da mesma forma que a fé não anula a salvação. O termo telos, no versículo citado, tem claramente o sentido da finalidade ou alvo e de modo algum fim, no sentido de anulação ou término. Tendo em mente também que a palavra Torá foi traduzida como lei, mas na verdade significa literalmente instrução, como já falamos. Traduziríamos corretamente os versículos citados da seguinte maneira. Em Romanos 10,4 diríamos: portanto a finalidade da Torá é o Messias para a justiça de todo aquele que crê. Em outras palavras, a Torá aponta para o Messias, que por sua vez traz salvação para todo aquele que nele confia. Quanto ao versículo que está em 1 Pedro 1,9, diríamos: alcançando a finalidade da vossa fé, a salvação das vossas almas. Em outras palavras, a fé aponta para a salvação, que está fundamentada no sacrifício perfeito efetuado pelo Filho de Deus. Então, se a Torá não foi abolida, e não só Yeshua, mas também os apóstolos incentivaram o cumprimento destes preceitos, o que foi que o apóstolo Paulo tanto combateu? Isto trouxe tantos maus entendidos nas teologias formuladas posteriormente, as quais passaram a defender a extinção da lei pela graça. Em primeiro lugar, esses maus entendidos começaram a ocorrer já no primeiro século, e isso está expresso nas palavras de Kefa, o apóstolo Pedro, que disse: falando disto, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indultos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição, segundo Pedro 3,16. Pedro estava dizendo que existem dois tipos de pessoas que distorcem as palavras de Shaul, Paulo, as quais são denominadas de indultos e inconstantes. A palavra indulto significa uma pessoa que não tem instrução, e neste caso é evidente que Kefa Pedro está falando de pessoas que não conhecem a Torá ou a cultura bíblica judaica e usam as palavras de Shaul sem entendimento ou tendo um referencial equivocado, como a filosofia greco-romana. O tipo de pessoa inconstante é aquela que não está disposta a se sujeitar a Deus e formula argumentos para justificar os seus erros ou a não observância daquilo que lhe é difícil e penoso. Se isto já era um problema na igreja do primeiro século, nos últimos dias será a maior fonte de falsas doutrinas que resultarão na apostasia, ou seja, no afastamento da sã doutrina e na formulação de teologias permissivas que relativizam praticamente tudo e pregam a completa extinção da lei. Lemos isto no conselho do próprio Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, a Timóteo. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, professores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, desejos da carne. 2 Timóteo 4,3. Em outras palavras, homens hábeis que enganam com astúcia por interesses próprios, ou homens que aparentemente têm boas intenções, mas encobrem até de si mesmos intenções contaminadas, também por interesses próprios, pela vaidade ou por comodismo, e assim, tanto um como o outro se tornam professores de enganos, falando o que as pessoas querem ouvir, ao invés do que as pessoas precisam ouvir. Nenhum profeta ou servo de Deus foi muito popular, ou permaneceu popular por muito tempo, pois a palavra divina, embora tenha o propósito de gerar vida espiritual e proporcione benefícios nesta vida transitória, no começo ativa um processo de transformação que culmina na morte para o ego, a fim de gerar vida e bênção. Este processo de transformação não se constitui, em hipótese alguma, uma experiência agradável, embora produza a médio ou longo prazo sentimentos de verdadeira e permanente felicidade.
Respondendo agora à pergunta, o que o Rabino Shaul combateu e o próprio Messias Yeshua também o fez, foi em primeiro lugar a atitude legalista, sem substância espiritual, que na verdade é uma maneira carnal de tentar obedecer aos mandamentos. O legalista está contaminado pelo orgulho e tem a atitude de menosprezar as outras pessoas, por se considerar mais santo do que os outros. O legalista, na verdade, não tem profundidade espiritual e sua fé está fundamentada apenas em conceitos mentais, na letra da lei e não no espírito da lei. Isto porque não tem uma experiência vívida com o eterno e assim valoriza mais o rito do que o sentimento espiritual, a religiosidade mais do que a experiência com Deus, a tradição mais do que a palavra de Deus. Esta atitude pode ocorrer com qualquer pessoa, mesmo alguém que não acredite na Torá, mas é legalista quanto à doutrina que professa, seja ela qual for. O segundo aspecto a ser combatido são as tradições humanas que foram formuladas pelos rabinos para cercar os mandamentos, ou seja, para ajudarem no cumprimento dos mandamentos, em razão de algumas não terem sido inspiradas pelo Eterno e acabaram trazendo um excesso de rituais e práticas religiosas. O problema com isso é que se perde o foco da Torá, que é substituída por várias práticas religiosas que, embora tenham a aparência de religiosidade, não causam uma transformação interior profunda, levando inevitavelmente à hipocrisia e uma rigidez excessiva. Yeshua certa vez disse algo, citando o texto que está no profeta Isaías capítulo 29, versículo 13. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Mateus 15, 8. Mas é bom ressaltar que existem também boas tradições que estão em concordância com os princípios da Torá, como lemos na Brit Hadashah. Então, irmão, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. 2 Tessalonicenses 2,15. Por tudo isso, é sumamente importante haver uma restauração na igreja do Messias, acima de tudo para valorizar a palavra de Deus como um todo. A restauração também abre a porta para um tempo de restituição, e muitos conhecimentos que haviam sido tirados da igreja agora voltam a ser acessíveis, juntamente nesta época que antecede a segunda vinda do Messias Yeshua. A Torá é um tesouro que está sendo restituído para a igreja e devemos estudá-la diligentemente, pois tudo o que o Mashiach fez e falou está fundamentado nela. Em outras palavras, a Torá é o pano de fundo de todo o ensinamento do Messias. Certa vez ele disse: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus 13, versículo 52. É preciso ter um equilíbrio entre o conhecimento e a manifestação do poder de Deus para andarmos de maneira segura na presença do Eterno. O Mashiach certa vez disse: Yeshua, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, versículo 29. Vamos voltar às veredas antigas e fazer aquilo que agrada ao Eterno. No livro de Salmos, encontramos uma palavra muito encorajadora. Muita paz tem os que amam a tua Torá, e para eles não há tropeço. Salmo 119, versículo 165.